Olá, navegantes! A gente está aqui com a última entrevista da série que fala sobre maternidade, né? O tema de maternidade versus conciliar com a carreira profissional. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de bater o papo com a doutora Camila Luba, que faz parte da equipe Naus e que tem uma opinião muito bem formada sobre maternidade e que eu acho que é super dentro daquilo que a gente está falando, uma vez que, pelo menos na minha opinião, eu acho que a gente exerce a maternidade de várias maneiras diferentes, sem ser a tradicional, né? De ter filho de dentro da barriga, né? E aí eu queria te perguntar, primeiro, bom dia, e, Bom dia. e segundo, qual que é a sua opinião sobre maternidade? Você já está numa fase da vida, né? Já está formado há algum tempo, você já está numa fase da vida entrando numa maturidade, e você quer ser mãe? Bom dia, Si. Então, eu não quero. Não quero ser mãe. Eu já estou com 37 anos. Então, todo mundo costuma dizer que o reloginho da maternidade bate aos 30, né? Não bateu. Então, eu atualmente, assim, eu sempre tive isso muito bem definido para mim. E com o passar dos anos, eu continuo tendo essa ideia bem formada de que eu não tenho vontade, na verdade, não tenho, não só não tenho vontade, como a ideia me dá até um pouco de desespero, assim, de pensar em ser mãe. Isso é engraçado, né? Porque assim, eu sou de uma outra geração diferente da sua, onde a pressão sobre esse tema, não só sobre esse tema, sobre o tema até casamento, né? Era muito forte, né? Eu sempre fui uma pessoa meio fora da curva da minha geração, então, e não só da minha geração, em várias outras coisas, mas e eu lembro que quando eu tinha uns 22 anos, que foi a época que eu estava me formando, eu falava escancarado que eu não queria ser mãe e que eu não ia casar, eu não queria casar, né? E aquilo aqui, de uma certa forma, chocava. Bom, depois as coisas foram acontecendo, pelo menos na minha vida, eu casei duas vezes e descasei duas vezes, porque, enfim, meu casamento não era aquilo, naquele momento, aquilo que eu queria, nunca tive medo de mudança na vida, e por não ter medo de mudança, eu também mudei de opinião, não foi aos 30, foi um pouquinho depois, em que eu me separei a primeira vez, eu estava sozinha, quando eu comecei a pontuar, falando, não, peraí, acho que ser mãe não deve ser tão ruim assim. E aí começou a vir esse reloginho biológico que você está falando. Só que, na minha opinião, tem dois pontos aí para a gente conversar que são bem importantes. Primeiro, a questão da pressão social. Se a pressão social que eu recebi na minha geração, você também recebeu, ou seja, a pressão da família, de amigos, às vezes de, sei lá, até de namorados que você já possa ter tido, o pessoal pressiona essa questão, né? E segundo, se você não acha que de alguma forma você já exerce a maternidade, só que não de uma forma tradicional. Então, me responde essas duas questões. Então, vamos lá. Sobre pressão, na verdade, muita pressão, muita pressão. Quando eu era mais nova, as pessoas sempre falam assim: ah, você está falando isso porque você é muito nova, você vai mudar de opinião. E a tal da história de, aos 30 o reloginho bate, aí não tem jeito. Você está falando isso agora, porque a sua vida agora é muito corrida. Está falando isso agora, porque você trabalha demais. Então, a sociedade sempre impôs isso como não como uma opinião formada, né? Mas a sociedade sempre me impôs muito do tipo assim, você pensa assim porque é uma fase. Porque E parece uma receita de bolo, né? é, E assim, que todo mundo passa pelas mesmas coisas na vida. Só que não é assim, né? Nem todo mundo e é na igual. verdade, eu não tenho medo da maternidade. Acho até que eu seria uma ótima mãe.
Mas o que eu tenho, na verdade, não consigo imaginar e encaixar isso na minha vida. Literalmente, assim, é uma coisa que eu não quero, que eu não sinto falta na minha vida. A minha família sempre cobrou demais e cobra até hoje. Minha família, assim, de longe, porque, assim, meus amigos, a sociedade no geral, a gente ignora, então não dá muito papo. A minha família sempre cobrou demais. Então, somos 3 filhas, somos 3 meninas, e as minhas 2 irmãs, elas são as clássicas famílias brasileiras, né? Casadas, uma tem 3 filhos e a outra tem 2 filhos, eu tenho 5 sobrinhos, e sempre isso foi assim, e aí, quando que vem os seus? E aí eu sempre usei isso como uma brincadeira e falava para eles, eu já tenho de vocês, eu não preciso dos meus, sabe? Então, uma das minhas sobrinhas é literalmente como se fosse minha filha. Ela acho que é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, assim, eu sou desesperada por ela e ela por mim. E ela, assim, é idêntica a mim, né, em tudo. É muito engraçado, assim. Ela tem os mesmos gostos, o mesmo jeito. Ela tá com 9 anos agora. Então, eu brinco que eu exerço a maternidade de uma certa forma com ela, porque é literalmente quem balança meu coração, assim, sabe? Eu sempre brinquei com a minha irmã e falei assim, minha irmã até tem bastante ciúmes da gente, de uma forma bem saudável, né? Mas tem. Mas eu sempre brinco com a minha irmã de que ela veio na barriga da minha irmã porque eu não queria que viesse ninguém na minha. Então, que ela veio para mim através da barriga da minha irmã, né? Então, a gente tem essa relação. Eu com os meus sobrinhos, na verdade, já sou super tiazona, adoro, mas eu brinco que os meus sobrinhos, a convivência com as minhas irmãs, com as crianças em si, me fizeram reforçar a ideia de não ter filhos. Porque eu realmente, assim, eu vejo o quanto tem que abrir mão, quanto você tem que... acho que a partir do momento que você é mãe, você deixa de ser primeiro plano. Isso não é uma escolha. Automaticamente você fica em segundo plano, porque tem alguém tão importante nessa vida que você não é mais a pessoa mais importante, né? Então, eu nunca quis que isso acontecesse comigo. Eu não sei se pode soar um pouco egoísta, mas assim, eu nunca quis porque assim, eu nunca achei que isso ia ser saudável, nem para mim, nem para a criança, né? O meu estilo de vida, a forma como eu vejo as coisas. E a pressão, por último, que eu sempre sofri foram de alguns namorados, né? Eu já tive namoros longos que isso gerava muita discussão, não que eles quisessem ter filhos naquele momento, mas isso incomodava demais. Eles, mas a gente vai ter uma vida junto e a gente não vai ter filho, sabe? Então, isso chegou também já a causar bastante dor de cabeça. E eu sempre fui muito aberta, né? Uma cabeça muito aberta. Então eu falava, a gente pode... você pode ter os seus filhos em outra instância, eu não sei. Atualmente, né? Eu atualmente moro, né, com o meu namorado, então a gente considera-se casados. E graças a Deus ele não gosta, não quer ter, e ele tem o mesmo pensamento que eu. Ele não quer, ele não sente falta, ele acha que não cabe na nossa vida, que a gente não vai dar conta, né? Então, essa é a parte da pressão. E aí, já aproveitando o gancho para responder a segunda pergunta, né? Que não só com os meus sobrinhos em geral, mas em especial com essa minha sobrinha, que eu acho que eu acabo exercendo a maternidade de uma forma por tabela. Outro dia a gente brincou, né, que a Cibele até brincou comigo, falou, você não quer ser mãe de crianças, mas eu tenho uma série de filhos aqui em casa, né? Então, eu acabo sendo responsável de uma forma pelos bichos, né? São filhos bichos, apesar de muita gente não gostar que a gente use esse termo, né, de filho para animais, mas eles são. E hoje, por exemplo, a minha vida gira completamente em torno deles, né? Então, uma coisa que eu falo que eu não gostaria que acontecesse com uma criança, que é eu deixar de ser o primeiro plano e ter alguém com quem eu seja responsável, absurdamente responsável, isso já acontece
com os bichos. Então, se eu não vou viajar por causa deles, eu não consigo me imaginar 2 dias fora porque eu morro de saudade. Então, eu sou muito mais dependente deles do que eles de mim, né? Então, eu acho que dessa forma eu acabo exercendo, dessas duas formas, eu acabo exercendo a maternidade de um jeito meio torto, né? Eu não acho que é um jeito torto, só não é um jeito tradicional, né? Eu acho que é legal a gente abordar esse tema porque cada vez mais a gente encontra pessoas que têm, mulheres que têm essa coragem de assumir e falar, não, eu não nasci para ser mãe do modo tradicional, né? E eu acho que eu vou mais longe, sabe, Cá? Aí eu acho que eu nunca cheguei a comentar com vocês assim, você em uma conversa informal, mas na minha opinião, eu acho que a gente exerce a maternidade não só com essa relação de amor que você falou que você tem com os seus bichos, mas a gente pode exercer a maternidade de forma não tradicional, por exemplo, através da profissão, né? Eu vejo isso muito no meu caminho de vida, sabe? Cada uma das pessoas que, de alguma forma, indiretamente, eu sou responsável pela formação delas, porque a gente, como professora, acaba acolhendo, ensinando, o que é parte da maternidade, né? Quando você diz que você cuida dos seus animais e tudo mais, isso é maternidade, né? Isso acaba fazendo com que você pare de pensar em determinadas necessidades ou vontades suas. Eu acho que não são nem necessidades, acho que as necessidades a gente acaba cumprindo elas, mas eu acho que as vontades, né, os seus desejos, você acaba podando os seus desejos porque você coloca esse outro ser em, em primeiro lugar antes dos seus desejos. Sim. E tem outra coisa, eu acho que quando você se relaciona com pessoas, como eu falei, através da profissão ou através de relacionamento amoroso, a gente também exerce maternidade. E aí eu posso ir até mais além. Eu acho que a maternidade não é uma coisa exclusiva da mulher, né? Ah, Hoje, cada vez mais eu vejo homens exercendo a maternidade, coisa que não era muito comum para outras gerações, né? Então, se você colocar a geração do meu pai, ele exerceu a paternidade, que é a figura do macho provedor, né? Da estabilidade, e da segurança, né? Isso. E enquanto que a minha mãe exerceu a maternidade, que é o acolhimento, esse altruísmo que você está colocando, de deixar de fazer as coisas que quer em vontade do outro, pelo outro, que é capaz sei lá, de passar frio para o outro não passar frio, né? Então, isso na acho que a gente verdade faz isso também com as pessoas que a gente ama. isso na verdade é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, e assim, eu tenho o hábito de colocar sempre as pessoas que eu gosto em primeiro plano e eu em segundo plano. Então, eu realmente sou assim com o meu namorado, eu sou assim com as minhas amigas, eu brinco que é muito mais fácil lidar com frustrações minhas do que ou com mágoas e é muito mais fácil para mim, né, para lidar com as minhas do que com alguém que eu goste, né, de ver alguém que eu goste sofrendo, de ver frustrações dessas minhas amigas, algumas coisas assim, né? Então eu acabo, isso eu sempre, agora que a gente está comentando disso, isso eu sempre fui um pouco mãe das minhas amigas, né? Então, acho assim, eu acho que você tem razão, eu acho que a gente acaba exercendo maternidade de várias formas diferentes mesmo. A gente não para pensar nisso, né? A gente fica tão agarrado no tradicional que a gente realmente não para pensar nisso. E eu realmente, assim, acabo cuidando de todo mundo um pouco mais do que de mim. Talvez até por isso que eu não precise ter um filho, né? Bom, com você em particular, eu já falei, porque a quantidade de bicho que você tem, né, assim, já extrapolou o normal faz tempo, né?
Mas isso é do meu marido, que ele tem essa maternidade com os bichos pior do que eu. Bem pior, né? Eu tenho muito com os cachorros, né? Em especial. Mas ele tem uma coisa absurda, assim, com os bichos. É uma coisa surreal. Ele não toma café da manhã se ele não alimentar todo mundo antes. Ele simplesmente não consegue. Então, ele também tem essa maternidade muito bem aguçada, viu? Bom, eu acho que então a gente acaba chegando nessa conclusão de que a maternidade, primeiro, a maternidade pode ser exercida de várias outras maneiras, que não a tradicional, que é ter filhos, gente, né? A gente pode ser mãe de várias formas. E agora, vamos falar um pouquinho sobre conciliar tudo isso com qual é o impacto de conciliar isso com o trabalho. Você falou, e eu escutei isso muito na vida também. Ah, você fala isso porque você trabalha demais. Na época que eu engravidei do meu primeiro filho, eu trabalhava em 5 lugares diferentes. Eu tinha uma empresa que tinha 2 locais de trabalho, né? Então ela tinha uma filial, e esses 2 locais de trabalho eram aqui na cidade de São Paulo, um na zona norte e o outro na zona oeste, e eu morava na zona sul. Eram 2 centros de diagnóstico nos quais eu trabalhava e eu era sócia, e um deles eu fazia parte administrativa, o outro não. Eu dava aula em 2 outras cidades, eu dava aula em Guarulhos e dava aula em Santo André, em 2 universidades, e ainda trabalhava num terceiro local, que era no Morumbi, em um outro bairro, fazendo ultrassom lá, eventualmente. Então, eu ia até lá e fazia exames. Então, eu trabalhava em 5 lugares diferentes, eu saía de casa 6h30, 7 horas da manhã e chegava em casa 10 horas da noite, né? E encaixava uma outra atividade, principalmente atividade física, no meio do caminho, sempre comia fora e tal. E aí, quando eu me vi grávida, né, da primeira vez, uma das coisas que a médica falou foi exatamente isso: ou você abre mão da gravidez, ou você abre mão de alguma coisa do seu trabalho, porque naquele ritmo que eu estava, realmente não cabia uma criança de jeito nenhum. Na verdade, não cabia nem a gravidez. Foi uma gravidez que eu tive que desacelerar total. E como que você vê isso dentro das suas atividades que você exerce como mãe? E você acha que, de alguma forma, com esse tanto de bicho, ou com as coisas que você diz que você gosta de fazer e que você exerce a maternidade com seus sobrinhos, você se vê agora analisando, tipo, sessão de terapia, tá? Você percebe que, de alguma forma, você tenta encaixar isso na sua rotina, abrindo mão de alguma coisa no seu trabalho? Ah, com certeza. Eu acho que eu acabo me forçando a abrir mão, porque eu sempre tive, na verdade, assim, um exemplo em casa que a minha mãe sempre trabalhou demais. Então, eu ficava às vezes até tarde na escola, eu era a última a ir embora, porque ela estava trabalhando, acabava atrasando para buscar. Então, eu sempre convivi com essa presença do trabalho muito forte, né? Então, a minha mãe trabalhava numa clínica psiquiátrica, às vezes ela atendia pacientes até 10, 11 horas da noite e ia chegar em casa super tarde. Então, eu sempre tive isso muito como exemplo. Então, para mim, isso nunca foi muito diferente. E no meu trabalho hoje, o meu trabalho sempre foi colocado em primeiro lugar na minha vida, né? Então, eu tenho que me policiar muito para isso para isso não afetar todas essas pessoas envolvidas, né? Porque quando a gente olha, a gente trabalha e trabalha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não afetar de uma certa forma, para a gente colocar um freio e falar, opa, acho que eu preciso dar uma atenção maior aqui. E é difícil muitas vezes para mim me tocar disso, porque a gente está tão habituado a trabalhar tanto que às vezes a gente precisa colocar um freio, né? E pensar, nossa,
eu vejo muito, eu acho que quem chama muito, né, para esse lado é a minha sobrinha, né? Ela muitas vezes fala, mas poxa, Dinda, você não vai passar nem para me dar um beijo? E aí eu falo, nossa, vou parar tudo que eu estou fazendo, que eu preciso lá dar um beijo nela. Daí eu falo, ó, eu vou passar para te dar um beijo, mas essa semana ela falou assim, nossa, você vai vir tão pertinho, não vai passar nem para me dar um beijo? Aquilo doeu de um jeito, eu estava com o dia lotado de trabalho. Aí eu falei, não, eu vou, claro que eu vou, né? Claro que eu vou. Aí eu falei, não, eu vou passar então para te dar um beijo, mas eu tenho que trabalhar, a Dina tem que trabalhar, vai ser só um beijo, tá bom? Aí ela respondeu assim, ok, uma cara triste, do tipo, né? Tudo bem, eu me contento só com um beijo. Então, eu acho que ela chama muito a minha atenção para esse lado de dar uma pausa no trabalho e ver que a gente precisa também dar atenção, né? Porque os bichos, eles acabam não exigindo isso da gente como humanos, né? A gente sabe que eles precisam da gente porque eles não conseguem comer, eu preciso sair com eles para fazer xixi, etc, né? Uma responsabilidade mais nessa linha. Mas, e às vezes a gente fica morrendo de dó deles ficarem o dia todo sozinhos e etc. Mas quando a gente tem um humano, né, que chama a nossa atenção, assim, a gente precisa de um momento de carinho, não é que a gente precisa de alimento, não que a gente precisa sair para fazer xixi. Não, opa, eu tô aqui, eu preciso de atenção. Eu acho que daí pega um pouco mais na gente, né? E aí eu acho que com eles eu tenho que me forçar, eu tento me forçar mais a dar essas brechas no trabalho, sabe? Até muito mais com eles do que com o marido, por exemplo, que também é outro que trabalha muito, então a gente acaba entendendo, mas com eles eu vejo muito que assim. É a hora que eu paro para pensar o quanto eu preciso conciliar um pouco mais, o quanto eu preciso abrir o meu tempo um pouco mais para eles, o quanto é importante isso, né? Então, e eu não acho fácil não, viu, Cibele? Eu acho bem difícil conciliar, porque a gente que trabalha demais, a gente entra numa rotina que quando a gente vê, a gente está ali, ó, embolado naquele dia a dia, né? Ligado no 220, né? Então, eu não acho fácil desligar, não. Eu acho até difícil. Eu acho que às vezes a gente tem que realmente, literalmente, parar, colocar a mão na consciência e falar: acho que eu preciso ser um pouquinho menos egoísta e dar atenção para as pessoas que se importam, porque faz parte, né? Desse É, momento todo. é interessante isso, né? Eu acho que a gente está saindo agora de uma fase no mundo, né, onde uma das principais conclusões dessa pandemia que a gente passou é o quanto é importante, o quanto são importantes essas relações humanas, né? Porque a pandemia, ela não impediu que as pessoas se falassem através dos meios eletrônicos. E aí, que bom que essa pandemia aconteceu agora, que a gente tem todos esses recursos, né? Porque se fosse em outra época, ia ser, sei lá, a Terceira Guerra Mundial, né? Foi a Terceira Guerra Mundial, na minha opinião, né? Mas a gente também conseguiu concluir que sente falta dessa coisa de chegar perto, de abraçar, né? E que isso é uma das prioridades da vida. E não importa com quem você troque esse afeto, se é com um filho de verdade que saiu da tua barriga, ou se são com as suas grandes amigas, né? E entre mulheres, eu acho que entre homens também tem surgido muito isso, essa coisa da irmandade, né? Essa sensação de sororidade, né? Tem até essa palavra nova, né? E a gente sente isso. Aí você sente a necessidade de encontrar com as pessoas, abraçar. E eu, por exemplo, que sou descendente de italiano, eu sinto essa necessidade de sentar numa mesa, repartir e comer junto, sabe? Falar. Então, isso é uma coisa que acho que a humanidade voltou a aprender o quanto isso é importante. E que isso é como isso é uma das prioridades da vida, tem que caber dentro do seu horário de trabalho, né? É muito, muito legal isso. Bom, agora para a gente terminar, Cá, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem for escutar,
essa entrevista, esse podcast, eu não sei em que mídias que nós vamos colocar isso aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem, como você se identificou com essa história de decidir na vida que não quer ter filhos. Então, eu quero que você diga para essas pessoas, ó, tudo bem, né? O que que você falaria para essas pessoas? Eu falaria o seguinte, que a gente tem que se respeitar, que a gente tem que respeitar as nossas vontades e as nossas prioridades acima de qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente cede à pressão, né? E, na verdade, as pessoas que pressionam não são as pessoas que estão com a gente no dia a dia, não são as pessoas que vão cuidar do nosso filho e etc. Então, a gente precisa aprender a deixar de lado, na minha opinião, essa ideia, né, essa coisa robótica que a gente sempre viveu, né, de nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Então, a gente precisa, na minha opinião, deixar isso de lado e ouvir a gente, ouvir a nossa vontade, ver o que cabe. Só sabe, cada um sabe de si e o que cabe na sua vida, né? Então, a minha mensagem, eu acho, Cibele, hoje é justamente assim, se respeitem, respeitem as suas vontades e as suas... e tá tudo bem, não tem problema, isso você supre de alguma outra forma, sabe? A sociedade pode cobrar, mas você não deixa de ser menos por causa disso, né? Não acaba sendo menos por causa disso, sabe? Todo mundo vai gostar de você da mesma forma, você consegue suprir essas coisas com outras coisas. Então, na verdade, a minha mensagem é bem isso, para a gente se respeitar, porque a gente só a gente sabe o que cabe na nossa vida e o que a gente precisa, e só a gente sabe o quanto aquilo dói ou não, né? Só a gente sabe. Então, a minha mensagem é essa, é que para as pessoas se respeitarem, se ouvirem, fazerem aquilo que têm vontade, né? Acho que não só em relação à maternidade, mas em relação a várias outras coisas. E não se esqueçam de que a gente não precisa de seguir tão à risca, né, as coisas impostas pela sociedade, que a gente não vai ser menos por isso, né? Nem menos para os outros e nem menos felizes em relação a gente mesmo, né? Então, acho que a minha mensagem é essa, é assumir mesmo, não tô afim, não quero, e se respeitar. Adorei, é isso mesmo, tá certíssima. A gente não tem que fazer o que os outros esperam, né? Eu acho que eu vejo isso muito quando a gente vai alcançando uma maturidade emocional, e aí isso pode acontecer aos 30, aos 35, aos 40, aos 50, ou seja lá quando for, mas quando a gente atinge uma maturidade emocional, a gente percebe que a gente não precisa deixar os outros felizes fazendo o que os outros esperam que você seja, ou o que você tenha. Você tem que você se sentir feliz com aquilo que você tem, então aquilo que você está passando. Então, esses moldes, né? Que nem você falou, minha família é a família típica, a família brasileira. Esses moldes pré-criados pela sociedade, onde você espera a felicidade somente se você casar, e se você casar não basta, tem que casar e ter filhos. Então, assim, chega disso, né? Eu acho que a gente já vive numa época em que, já que tudo é permitido, por que não permitir-se ser feliz do seu jeito, do jeito que cada um se sente feliz. E se você está dentro de um molde desses e não está feliz, é justamente isso. Você tem que parar e pensar o que é que te faz feliz. Né? Se o que te faz feliz é estar dentro daquele molde, daquele casamento, beleza. Se é estar dentro daquele molde do casamento sem filho, ok. Se é você estar dentro de um molde sem casamento e com filho, ok. Se você está dentro de um molde sem casamento e sem filho, ok também. Então, assim, isso que é o importante. Não existe
uma receita, um molde para ser feliz. Isso é coisa de outra geração, já se quebrou. Eu acho que é uma coisa que colocavam muito na cabeça da gente, desde os desenhos animados que a gente assistia quando criança, o que eu acho horrível, né? Eu fiz questão de criar os meus dois filhos de maneira diferente, justamente isso. E eu acho que até os desenhos animados foram acompanhando isso, né? Que hoje não tem mais esse molde de a princesa casa com o príncipe e viveram felizes para sempre, né? Então, hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Adorei a sua mensagem. Eu acho que essa é a síntese da conversa hoje, para a gente terminar com chave de ouro essa série aí de conciliar trabalho com o exercício da maternidade. Muito obrigada pela sua colaboração, pelo seu tempo aqui, que eu acho que tempo para todo mundo hoje é um bem muito precioso, muito valioso, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua colaboração. Espero que quem ouvir daqui essa conversa possa tirar um pouquinho dessas conclusões que a gente chegou hoje. Obrigada, viu? Um beijo Obrigada a grande. vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.